Acordar e sentir que tem uma nuvem cinza na frente dos olhos assusta profundamente, não é verdade? Aquela visão embaçada que não deixa você ver as horas no relógio, nem o rosto das pessoas. Que você ama não é só coisa da idade, como muitos querem acreditar. É um pedido de socorro do seu corpo, um sinal de alerta de que seus olhos estão sofrendo em silêncio. Mas pode ficar tranquilo, porque para todo problema existe uma solução, e para este existe uma muito boa. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário para eu saber de qual cantinho do nosso Brasil querido você está me assistindo. Assim eu te saúdo no próximo vídeo. Hoje vou compartilhar com você um segredo que guardei e aperfeiçoei com os anos. Uma combinação de 3 ingredientes que com certeza você tem aí na sua cozinha na despensa e que funcionam melhor do que muitos daqueles colírios caríssimos da farmácia. Não é bruxaria nem magia, é puro o metabolismo aplicado à sua visão para que você recupere a claridade e possa voltar a dirigir à noite sem medo. Fique comigo, porque vamos devolver o brilho para suas manhãs. Eu juro que a solução vai te surpreender de tão simples e poderosa que é. Olha, me escute bem, porque o que vou contar vem de anos observando como o corpo humano nos fala, como ele manda sinais. Como sua amiga e especialista em saúde, a doutora Catarina Isabel Pereira, quero que você entenda de uma vez por todas que essa visão embaçada pela manhã não é uma condenação, nem um castigo por ter chegado aos 60, 70 anos ou quantos forem. Por anos, no meu consultório, atendo pessoas maravilhosas, pessoas guerreiras, pessoas fortes como você, que chegavam já pensando que perder a claridade ao acordar era apenas parte do pacote de envelhecer. Mas é aqui que precisamos virar o jogo, mudar essa ideia. Aquela neblina, aquela sensação de ter areia nos olhos, aquela ardência que você sente ao abrir as pálpebras, não é a velhice em si mesma, é um sintoma metabólico. É o resultado direto de que seus olhos, esses órgãos incríveis que trabalham sem parar, não receberam o combustível, nem a manutenção adequada enquanto você dormia tranquilamente. Pense desta maneira para ficar mais claro. Noite é como a oficina mecânica do corpo. E se na oficina não chegam as peças de reposição, a reparação simplesmente não acontece e o carro sai com problema pela manhã. Não é verdade? Essa visão embaçada é, na realidade, a conta que seu corpo está cobrando ao amanhecer por um trabalho de manutenção noturna, que não foi bem feito. E é aqui que a grande maioria das pessoas erra completamente. Buscam soluções temporárias, remendos, pingar colírios que só lubrificam por cima, compram óculos com grau mais forte ou simplesmente esfregam os olhos com frustração. Mas, e se eu te dissesse que o problema não está no olho em si? Mas sim que não chegou até ele através do sangue durante essas 8 horas de descanso. Durante a noite, seus olhos trabalham intensamente, reparando o desgaste do dia, limpando toxinas e células. Para isso, eles precisam de um fluxo de sangue constante e forte. Precisam de antioxidantes poderosos para limpar toda a bagunça metabólica e precisam de uma hidratação profunda e sustentada. Quando vamos envelhecendo, esses sistemas de entrega e limpeza ficam mais lentos, como um rio em tempo de seca que mal carrega um fiozinho de água. O verdadeiro desafio não é se conformar e aceitar a deterioração, mas sim encontrar a forma inteligente, natural e científica de ajudar esses processos. Todos queremos uma qualidade de vida bem vivida, certo? Queremos manter nossa independência, poder dirigir nosso carro para fazer compras, ler o jornal com um cafezinho, costurar uma bainha ou simplesmente apreciar as cores de um pôr-do-sol bonito sem sentir que estamos vendo através de um vidro embaçado. Essa independência começa cuidando dos detalhes microscópicos da nossa biologia. A solução que trago hoje não é um medicamento sintético cheio de efeitos colaterais que você nem entende na letra miúda. É um ritual nutricional. É dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa no momento preciso em que mais precisa, logo antes de ir dormir. Então, chega de resignação e de pensar que não adianta mais. O que proponho hoje é uma mudança total de mentalidade. Vamos parar de pensar em curativos e vamos começar a pensar na raiz do problema, na causa da verdade. A solução é incrivelmente simples, quase vai te dar vontade de rir, mas peço que confie em mim, na doutora Catarina Isabel Pereira.
Porque a natureza, a nossa Mãe Terra, tem uma farmácia muito mais poderosa do que aquela que encontramos na esquina. Vamos usar a própria sabedoria da natureza para curar. O que vou apresentar são 3 alimentos específicos, 3 aliados poderosos. Não é nada exótico que você precise encomendar pela internet da China, nem nada caríssimo que vai acabar com seu orçamento. São 3 coisas que, combinadas num ritual noturno específico, vão orquestrar um verdadeiro balé de cura nos seus olhos enquanto você descansa placidamente. O primeiro alimento vai abrir os caminhos da circulação, o segundo vai proteger o tesouro das suas células e o terceiro vai reconstruir as paredes danificadas. É um plano estratégico de 3 passos que ataca a raiz do problema, a falta de suporte noturno. E prometo, olhando nos seus olhos, que se você me acompanhar nisso e transformar em hábito, essas manhãs de visão embaçada podem ficar no passado, virando apenas uma lembrança ruim. Vamos começar essa jornada rumo à claridade. Quero fazer uma pequena pausa aqui, porque sei que muitos de vocês se preocupam bastante em como manter a vitalidade com o passar dos anos. Frequentemente, me perguntam como cuidar não só da visão, mas também da energia, do sono e do peso depois de certa idade. Se você deseja se aprofundar em como pequenos hábitos nutricionais podem transformar seu bem-estar geral e ajudá-lo a lidar melhor com as condições próprias da idade, coloquei grande parte da minha experiência e meus melhores segredos no livro O Legado da Doutora Catarina Isabel Pereira, Conselhos para uma Maturidade Plena. Não se trata apenas dos olhos, se trata de como viver uma vida plena, ativa e feliz. Se você tem interesse em tomar o controle total da sua saúde, o link está no primeiro comentário fixado. É um recurso que, de coração, acredito que será de grande utilidade para complementar o que aprendemos aqui juntos, porque conhecimento, minha gente, é poder. Agora sim, vamos começar com o primeiro passo da nossa estratégia, aquele que abre o caminho. E peço que mantenha a mente aberta, porque já sei o que você vai pensar. O primeiro alimento é a ameixa seca. Sim, já sei o que está passando pela sua cabeça, doutora Graça. As ameixas secas são para ir ao banheiro para a prisão de ventre, e aí está a graça da coisa. Todos associam exclusivamente com a digestão. E, embora sejam maravilhosos para isso, hoje vamos usá-las pelo seu super escondido, seu impacto crucial na microcirculação. Olha, meu querido amigo, o problema dessa visão embaçada muitas vezes começa no sangue, ou melhor dizendo, na falta de sangue, chegando onde deve chegar a retina. Aquela película mágica no fundo do seu olho está repleta de capilares minúsculos, tubos mais finos que um fio de cabelo humano. Esses capilares são as estradas por onde viajam o oxigênio e os nutrientes vitais. Mas com a idade e mais ainda, se há problemas como pressão alta, resistência à insulina ou diabetes envolvidos, essas estradas ficam rígidas, duras e estreitas. Pense desta maneira para visualizar bem. Imagine que você quer regar seu jardim, que são seus olhos com uma mangueira velha que ficou embaixo do sol forte da Bahia durante anos e endureceu. Esses são seus capilares envelhecidos. Mesmo que você abra a torneira com tudo e coma muito bem, a água mal pinga, porque a mangueira não cede, não flui. Isso é exatamente o que acontece na sua retina. Você pode estar comendo todas as cenouras do mundo, mas se esses nutrientes não conseguem atravessar esses capilares duros para chegar à retina, não servem para absolutamente nada. É aqui que entra a humilde ameixa seca para nos salvar o dia, ou melhor dizendo, a noite. E o que ela tem de especial? Ela tem um tesouro escondido chamado vitamina K. Esta vitamina K é fundamental e, infelizmente, muito pouco mencionada nas consultas médicas tradicionais. Sua função é manter a flexibilidade dessas paredes arteriais minúsculas, evitando que se transformem em pedras. Ela ajuda para que esses capilares não se calcificam nem endureçam tão rápido com o passar do tempo. Literalmente, a vitamina K ajuda a manter a mangueira flexível e elástica, garantindo que o precioso fluxo de sangue carregado de nutrientes chegue a cada cantinho da sua retina durante toda a noite. Isso é vital para um envelhecimento saudável e para manter aquela independência que tanto valorizamos. Mas a ameixa seca não tem só um truque, não. Ela tem um segundo golpe de mestre que é igualmente importante, o potássio. E isso é fundamental se você acorda com os olhos inchados.
Se você está gostando dessa informação sobre como recuperar sua visão de forma natural, convido você a dar uma joinha no vídeo agora mesmo. É um gesto pequeno para você, mas para mim significa muito saber que estamos no caminho certo. E se ainda não faz parte desta família de saúde metabólica, inscreva-se agora. Não perca a oportunidade de melhorar sua vida. Muitos de nós, especialmente depois dos 60, acordamos com aquela sensação desagradável de olhos inchados, estufados, como se tivéssemos bolsas de água. Às vezes é só isso mesmo, inchaço, mas frequentemente está relacionado com um ligeiro aumento da pressão intraocular durante a noite, o que é perigoso. O potássio, que as ameixas secas contêm, é um mineral essencial que atua como maestro para os fluidos no seu corpo. Ele ajuda a equilibrar o sódio, o sal e mantém essa pressão ocular numa faixa saudável e estável enquanto você dorme. Funciona como um regulador de pressão natural, um termostato de fluidos. Ao manter essa pressão sob controle, você não só acorda se sentindo menos inchado, mas está protegendo ativamente seu nervo óptico a longo prazo, prevenindo danos irreversíveis, mas espere que ainda tem mais bondades nessas pequenas frutas escuras, como se a vitamina K para as artérias e o potássio para a pressão não fossem suficientes. As ameixas secas também contêm luteína e zeaxantina. Sim, os mesmos compostos famosos que encontramos no espinafre e na couve, aquilo que todos os cosmologistas recomendam com tanta insistência. Esses dois antioxidantes são como os óculos de sol internos do seu corpo. Eles viajam diretamente para a mácula, o centro da sua retina responsável pela visão nítida e detalhada, e se depositam lá para protegê-la. Eles agem como um filtro natural contra a luz azul prejudicial e neutralizam o dano oxidativo. Então, enquanto você dorme, a ameixa seca está abrindo as estradas, regulando a pressão e estacionando seguranças no centro da sua visão. Lembro com muito carinho de um paciente, vamos chamá-lo de seu José, um senhor de 74 anos, um fazendeiro do Rio Grande do Sul, com um homem de cavalo. Sua queixa principal era aquela neblina matinal persistente. Ele me dizia que via o mundo como através de um vidro sujo e embaçado durante a primeira meia hora do dia, o que lhe causava muita insegurança ao se levantar. Propus o desafio. 2 ameixas secas, só 2, 1 hora antes de dormir, assim, sem muita complicação. Ele voltou 3 semanas depois, com um sorriso de orelha a orelha, e me disse: Doutora, não sei que tipo de bruxaria é essa, mas a neblina foi embora. Acordo e vejo, simplesmente vejo. Não é bruxaria, seu José, é circulação eficiente. É dar ao corpo a ferramenta correta para que ele faça seu trabalho. Muito bem, já abrimos as estradas graças às ameixas secas. O sangue agora flui com mais liberdade em direção à retina, levando oxigênio e vida. Mas agora enfrentamos um novo desafio. Uma vez que esses nutrientes cheguem ao seu destino, como os protegemos? De nada adianta enviar um caminhão de entrega valioso, cheio de nutrientes, se vai ser assaltado no caminho pelos radicais livres. Aqui entra o segundo membro da nossa equipe noturna, o protetor. E esse protetor é absolutamente delicioso, o pistache. Sim, o pistache. Aquele pequeno fruto seco verde que muitas vezes reservamos só para festas ou como petisco, mas garanto que para seus olhos é um guardião de primeira linha, especialmente depois dos 60. Olha, mesmo quando você dorme profundamente, seus olhos não estão completamente apagados, como uma luz. A retina continua trabalhando metabolicamente, está reparando o dano celular acumulado durante o dia, processando os pequenos clarões de luz que possam entrar no quarto e regenerando proteínas visuais. E toda essa atividade, por mínima que pareça, gera um subproduto, um desgaste celular, o que os cientistas chamam de estresse oxidativo. São como pequenas faíscas que saltam de um motor em funcionamento. Se não forem controladas, essas faíscas podem causar um incêndio, ou seja, dando a longo prazo nas células, na retina e no nervo óptico. Precisamos de um bombeiro noturno urgente, precisamos de um escudo potente. E esse escudo é o pistache. Por que o pistache não é outro? Porque está carregado até o topo de vitamina E. Esta vitamina é um antioxidante lipossolúvel, o que significa que se dissolve em gordura. E adivinha só?
As membranas das suas células oculares, seus cones e bastonetes que permitem você enxergar, são feitas principalmente de gordura. A vitamina E desliza nessas membranas gordurosas e atua como um segurança pessoal, neutralizando essas faíscas de estresse oxidativo antes que possam queimar ou danificar algo. É uma proteção estrutural de dentro para fora, garantindo que suas células sobrevivam e prosperem noite após noite. E assim como a mesa seca, o pistache não tem só um truque, ele também traz para a festa, como você já deve ter adivinhado, mais luteína e zeaxantina. Mas aqui está o detalhe. Os pistaches têm uma concentração particularmente alta desses dois pigmentos em comparação com outros frutos secos. Então, estamos dobrando a proteção na mácula. Isso é crucial para aquela queixa tão comum que escuto no meu consultório. Doutora, não consigo dirigir à noite. As luzes me cegam, o brilho dos faróis, a dificuldade para ver na penumbra ou para se adaptar à escuridão. Tudo isso frequentemente está relacionado com uma mácula que está pedindo ajuda nutricional aos gritos. Ao comer pistaches regularmente, como parte deste ritual, você está saturando essa área macular com os pigmentos protetores que ela precisa desesperadamente para filtrar esse brilho excessivo e melhorar sua visão em condições de pouca luz. É uma ajuda direta para manter sua independência ao volante e sua segurança ao se movimentar pela casa à noite. Mas, meu querido amigo, o pistache guarda seu melhor segredo para o final. E isso é algo que muito pouca gente sabe, mesmo no âmbito médico. Os pistaches são uma das fontes vegetais mais ricas em melatonina que existem. Sim, o famoso hormônio do sono. Se te surpreende esse dado sobre os pistaches e a melatonina, me deixa um comentário dizendo pistache para dormir. Adoro ler suas descobertas. E lembre-se, compartilhar essa informação é um ato de amor. Então, envie este vídeo para alguém que precise. À medida que envelhecemos, nossa produção natural de melatonina diminui drasticamente. Fica mais difícil pegar no sono. O sono fica mais leve. Acordamos com qualquer barulhinho. E se você não dorme profundamente, adivinha o que acontece? Seus olhos não têm tempo suficiente para se repararem. Ao comer um pouquinho de pistaches, você não está só enviando os antioxidantes e a vitamina E, mas está dando ao seu cérebro um sinal suave e natural de que é a hora do descanso profundo. Você está melhorando a qualidade do seu sono, dando aos seus olhos aquela janela de tempo ininterrupta que eles precisam para trabalhar na oficina de reparação. Lembro de Dona Helena, uma mulher encantadora de 68 anos de São Paulo, uma costureira de mãos mágicas, mas que vivia apavorada de dirigir à noite. Doutora, os faróis me cegam. É como se cravasse agulhas nas minhas pupilas, me dizia angustiada. E suas manhãs eram um calvário de olhos secos e ásperos. Adicionamos apenas 6 pistaches sem sal. Muito importante que sejam sem sal na hora antes de dormir. 2 semanas depois, voltou um radiante. Continuo sem amar a noite e me disse rindo, mas outro dia voltei tarde do grupo de costura e não precisei apertar os olhos com dor. E o melhor é que não acordo mais sentindo lixa nas pálpebras. Simples, não é? Vamos recapitular essa jornada noturna para que você não se perca. Passo 1. Abrimos as tubulações com as ameixas secas, garantindo o fluxo sanguíneo e controlando a pressão. Passo 2. Montamos guarda com os pistaches, criando um escudo antioxidante e facilitando o sono profundo. O caminho está aberto e é seguro, mas agora falta a parte mais importante. De que adianta ter uma estrada limpa e segura, se não enviamos os caminhões com os materiais de construção para reparar os buracos? Agora precisamos reconstruir, porque proteger do dano é uma coisa, mas separar o que já se desgastou com o tempo, esse é o verdadeiro segredo da longevidade. E é aqui que entra nosso terceiro e último herói da noite, as sementes de chia. Ah, as sementes de chia sei que parecem insignificantes, não é? Pequenos pontinhos cinzas que se perdem na mesa, mas não se deixe enganar pelo tamanho, porque no mundo da nutrição ocular essas sementes são gigantes, são titãs, são os tijolos que seu corpo precisa desesperadamente para reparar as estruturas dos seus olhos, célula por célula, enquanto você navega no mundo dos sonhos. E qual é sua arma secreta? Você vai me perguntar. São uma das fontes vegetais mais ricas do planeta em ácidos graxos ômega 3. Especificamente do tipo ALA. E quero que preste muita atenção aqui,
porque isso é crucial para entender sua saúde ocular. As membranas das células da sua retina, as paredes dessas pequenas casinhas que captam a luz, são feitas em grande parte de gordura. Mas com a idade, essas paredes ficam mais finas, perdem flexibilidade e se tornam quebradiças, como um plástico velho que foi torrado no sol. Sabe como isso se sente no dia a dia? Se sente com os olhos secos. Se sente como dificuldade para focar rapidamente, como se seus olhos demoraram para aquecer pela manhã. Se sente como aquela sensibilidade horrível à luz do sol ao acordar. Tudo isso é o grito das suas membranas celulares pedindo ômega 3 aos berros. Quando você come sementes de chia regularmente, está dando ao seu corpo a matéria pré-estatal e de alta qualidade que ele precisa para reconstruir essas membranas frágeis. Você devolve a flexibilidade, a integridade, a juventude. E isso não é teoria minha. Diversos estudos sérios demonstraram que os ômega 3 são cruciais para acalmar a inflamação sistêmica dentro da muito importante para apoiar a produção natural de lágrimas, especialmente em adultos mais velhos que sofrem da síndrome do olho seco. Então, a chia não só repara a estrutura, como melhora a lubrificação de dentro para fora. E agora vem o truque de mágica da chia. Algo que nem as ameixas, nem os pistaches podem fazer sozinhos. A chia é a hidratação pura, mas não uma hidratação momentânea que vai embora na primeira ida ao banheiro, mas sim uma hidratação de liberação lenta. Você já viu o que acontece quando molha as sementes de tábua? Elas se transformam num gel, não é? Formam aquela espécie de pudim viscoso. Pois bem, imagine esse gel dentro do seu corpo. Quando você come essas sementes hidratadas antes de dormir, esse gel retém a água e vai liberando aos pouquinhos no seu sistema, como um sistema de irrigação por gotejamento. Isso é fundamental, porque enquanto você dorme, seu corpo perde muita água, respira sua levemente e seus olhos, mesmo fechados, também desidratam. Aquelas glândulas lacrimais minúsculas precisam de um suprimento constante de fluidos para funcionar. Esse gel de chia atua como um reservatório interno de hidratação. Em vez de acordar com os olhos secos, como o sertão nordestino, arenosos e ásperos, o gel de chia trabalhou a noite toda para manter todo o sistema lubrificado e confortável. Além disso, a fibra da chia ajuda a estabilizar o açúcar no sangue durante a noite, evitando picos de glicose que são terríveis para a visão porque distorcem o cristalino. Tive um paciente maravilhoso, seu Miguel, um professor aposentado do Paraná, de 71 anos, que amava ler romances históricos, mas suas manhãs eram uma tortura de ardor ocular. Doutora, me dizia com tristeza, sinto os olhos colados, ardem como se tivesse pimenta. Ele começou a tomar uma colher de chia deixada de molho com um pouquinho de canela 1 hora antes de dormir. Só isso. 2 semanas depois me disse, já não acordo mais com aquela sensação de alarme. Meus olhos se sentem em paz. Não estão mais apertados. Paz. Que palavra tão bonita e poderosa para descrever como nossos olhos deveriam se sentir. Para usar é muito simples, não se confunda. Pegue uma colher de sopa de sementes de chia e misture num copinho de água ou leite de amêndoas. Deixe descansar uns 20 minutos até que se forme o gel. É isso que queremos. Suave, fácil de digerir e pronto para fazer sua mágica reparadora. Você pode comer assim ou adicionar canela. Inclusive, atenção a esse detalhe. Pode picar uma das suas ameixas secas e misturar ali mesmo, duplo benefício numa só mordida. Se deixar de molho parece muita complicação, embora eu recomende muito por causa da hidratação, você também pode polvilhar as sementes no iogurte, mas o gel é superior para nossos propósitos noturnos. Estamos chegando ao final dessa conversa e antes de te dizer exatamente como combinar tudo, quero pedir que se você encontrou valor nesse conhecimento, certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Não quero que você perca nenhum conselho que possa mudar sua saúde. Agora, a verdadeira mágica, se quiser chamar assim, não está nas peças separadas, mas sim na sinergia. Quando você combina esses 3 alimentos, ameixa seca, pistache, você não está simplesmente comendo um lanchinho noturno, você está realizando um ritual terapêutico. Está criando uma orquestra, onde cada instrumento toca a sua parte perfeitamente afinada para produzir uma sinfonia de reparação ocular. A ameixa seca
é a logística que limpa as estradas. Os pistaches são a segurança que protege os comboios. E a chia é a equipe de construção que leva os materiais e a água. Você precisa dos três. Como colocar em prática ainda esta noite? É simples. Depois de jantar, naquele momento de calma, antes de se deitar, uns 45 a 60 minutos antes de ir para a cama, prepare seu pratinho. 2 ameixas secas, 5 ou 6 pistaches sem sal, por favor, para não reter líquidos e sua pequena porção de gel de chia. Sente-se, respire fundo e coma devagar, mastigando bem, saboreando cada pedaço. Faça sem distrações, sem ver as notícias que te estressam. Seja consciente de que está investindo na sua visão do dia seguinte. Esse pequeno ato de comer com intenção diz ao seu sistema nervoso que é hora de desacelerar, de passar do modo alerta para o modo reparar. É uma mensagem química e psicológica potente. Não precisa ser perfeito todos os dias, mas a constância é a chave do sucesso. Se você fizer na maioria das noites, garanto que vai notar a diferença. Você deixará de ser um espectador passivo do seu envelhecimento para se tornar o diretor ativo do seu bem-estar. Neste mundo de alta tecnologia e soluções instantâneas, às vezes esquecemos que a cura mais poderosa não vem de uma pílula mágica, mas sim da constância e das escolhas silenciosas que fazemos todo dia na nossa cozinha. O que você come antes de dormir porta e muito. Você não está quebrado, meu amigo. Seu corpo não te abandonou. Às vezes, ele só precisa de um pouquinho de ajuda, um pouco de paciência e os materiais corretos. E quando você acordar com uma visão clara, saberá que não foi sorte, foi você se cuidando. Obrigada de coração por chegar até aqui, por se preocupar com seu templo que é seu corpo. Se este vídeo te deu um pouquinho de esperança, por favor, me deixe um joinha e compartilhe com alguém que você ama. Me conte nos comentários. Você acorda com essa neblina? Quero ler sua história. E agora não vá embora porque preparei outro vídeo que complementa perfeitamente este tema. Vá assistir agora mesmo e continue aprendendo. Eu sou a doutora Graça Freitas e lembre-se que a verdade sempre triunfa.